Bem, vamos direto ao ponto. Essa análise visual vai mostrar como as sopas frias são muito mais que apenas uma novidade de verão no cardápio. Elas são, na verdade, uma ferramenta culinária super técnica e incrivelmente versátil. Tem muita, mas muita ciência e precisão por trás desses pratos, muito além do que a gente imagina à primeira vista. E para embasar tudo isso, vamos usar o material direto do rigoroso currículo de gastronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. É um mergulho profundo nas bases acadêmicas para entendermos exatamente como a alta gastronomia faz a mágica acontecer na cozinha fria. Nossa rota de hoje está bem estruturada e inclui fundamentos das sopas frias, o propósito no paladar, a versatilidade de serviço, o passo a passo de construindo a textura ideal e, por fim, a importantíssima regra da gordura. Ponto 1. Fundamentos das sopas frias. Historicamente falando, essas preparações têm raízes lá na região central do México, como um prato essencial para aguentar o calor. As sopas frias, sejam as de vegetais ou as de frutas, servem a um propósito ambiental e culinário super específico. Elas foram literalmente projetadas para combater as altas temperaturas, trazendo um frescor imediato para a refeição. É como um oásis no meio do deserto. E o legal é que esse conceito cruza fronteiras num piscar de olhos. Pega a clássica cibolete francesa, por exemplo. Ela tem essa versatilidade fantástica de brilhar tanto quente quanto fria. A elegância e o sabor continuam lá, intactos, independente do termômetro. Seção 2. O propósito no paladar. A filosofia por trás disso é 100% sensorial. Na prática, as sopas frias funcionam como um verdadeiro botão de reset na boca. A ação culinária principal aqui é limpar e renovar completamente o paladar, preparando as papilas gustativas para os sabores que vêm a seguir. Não importa em que momento da refeição elas sejam servidas. Número 3. Versatilidade de serviço. E graças a essa capacidade incrível de limpar o paladar, a flexibilidade na hora de servir é gigantesca. Um chefe de cozinha pode usar uma sopa fria de diversas formas, como um hors d'oeuvre super delicado, uma entrada clássica, um aperitivo rápido ou, incrivelmente, até como uma sobremesa doce à base de frutas. É o pacote completo para quem monta um cardápio. E claro, o visual sempre acompanha a ocasião. A ideia é adaptar a louça para o momento exato do serviço. Dá para notar bem a diferença. De um lado, temos um copinho de aperitivo servido com presunto cru, perfeito para aquela degustação rápida. Do outro, uma caneca bem maior, ideal para uma entrada mais substancial e reconfortante. Parte 4. Construindo a textura ideal. Agora, colocando a mão na massa, quem está no comando das panelas precisa tomar uma decisão crucial: escolher o caminho da textura. O prato vai seguir uma linha mais rústica e granulosa, com mais mordida, ou vai buscar aquele acabamento perfeitamente liso e cremoso? Cada escolha muda totalmente o peso do prato e a forma como ele é sentido na boca. Alcançar aquela textura cremosa dos sonhos não é por acaso, exige método e precisão. Primeiro, precisamos compensar a temperatura fria, já que o frio muda a forma como percebemos os líquidos. Depois, a fluidez é ajustada com a ajuda de sucos ou um bom caldo de legumes. E para fechar com chave de ouro, entra um elemento de ligação, que pode ser um velouté, um bechamel ou até uma batata, garantindo aquela cremosidade aveludada que todo mundo busca. E chegamos ao número 5, a regra da gordura. Muita atenção aqui, porque essa é a regra de ouro, absoluta e inquebrável das preparações resfriadas. As sopas cremosas frias não podem ter excesso de gordura sob hipótese alguma. O nível alto de lipídios é, sem sombra de dúvidas, o pior inimigo de qualquer prato servido em baixa temperatura. O grande problema é que a gordura coagulada simplesmente destrói todo o frescor da receita. A ciência por trás disso é simples. Quando a gordura esfria, ela solidifica. Por isso, uma sopa fria bem executada nunca deve deixar aquela sensação pesada como se tivesse uma película engordurada no sal da boca. Mas quando tudo dá certo, quando a textura está no ponto, a temperatura está milimetricamente correta e o controle da gordura é rigoroso, o resultado é simplesmente fenomenal. Temos aí uma obra-prima impecável e totalmente equilibrada, pronta para renovar o paladar de um jeito extraordinário. Pensando em todo esse poder de uma sopa fria bem executada, fica uma reflexão muito interessante para levarmos adiante. Como o domínio real dessa ciência da temperatura e da limpeza do palato pode transformar o design de um próximo menu degustação.
Imagina só usar esses princípios de contraste térmico e de precisão de texturas para elevar ainda mais a arquitetura da gastronomia do futuro. É, sem dúvida, uma ideia e tanto para se ter em mente na próxima vez que explorarmos grandes criações culinárias.